Seja bem-vindo à nossa leitura da Bíblia do dia 3 de junho. Segundo livro de Samuel, capítulo 20 e 21. Atos, capítulo 1. Salmos, capítulo 121. Provérbios, capítulo 16, versículo 18. Seja bem-vindo ao canal Bíblia em Foco 66. Inscreva-se, deixe seu joinha, comente, compartilhe e ative as notificações. Segundo livro de Samuel, capítulo 20, a sedição de Seba e sua morte. Então se achou ali, por acaso, um homem de Belial, cujo nome era Seba, filho de Bicri, homem de Benjamim, o qual tocou a trombeta e disse: Não fazemos parte de Davi, nem temos herança do filho de Jessé. Cada um para suas tendas, ó Israel. Então todos os homens de Israel se separaram de Davi e seguiram Seba, filho de Bicri. Porém os homens de Judá se apegaram ao seu rei, conduzindo-o desde o Jordão até Jerusalém. Vindo, pois, Davi para sua casa a Jerusalém, tomou o rei as suas 10 concubinas, que deixara para cuidar da casa, e as pôs em custódia e as sustentou. Porém não coabitou com elas, e estiveram encerradas até o dia em que morreram, vivendo como viúvas. Disse o rei a Amasa: Convoca-me para dentro de 3 dias os homens de Judá e apresenta-te aqui. Partiu Amasa para convocar os homens de Judá, porém demorou-se além do tempo que lhe fora aprazado. Então disse Davi a Abisai: Mais mal agora nos fará Seba, o filho de Bicri, do que Absalão. Pelo que toma tu os servos de teu senhor e persegue-o, para que não ache para si cidades fortificadas e nos escape. Então o perseguiram os homens de Joabe, a guarda real e todos os valentes. Estes saíram de Jerusalém para perseguir Seba, filho de Bicri. Chegando, pois, a pedra grande que está junto a Gileade, a Gibeão, Amasa veio perante eles. Trazia Joabe vestes militares e sobre elas um cinto, no qual, presa aos seus lombos, estava uma espada dentro da bainha. Adiantando-se, ele fez cair a espada. Disse Joabe a Amasa: Vai bem, meu irmão. E com a mão direita lhe pegou a barba para o beijar. Amasa não se importou com a espada que estava na mão de Joabe, de sorte que este o feriu com ela no abdômen e lhe derramou por terra as entranhas. Não o feriu segunda vez, e morreu. Então Joabe e Abisai, seu irmão, perseguiram a Seba, filho de Bicri. Mas um dentre os moços de Joabe parou junto a Amasa e disse: Quem está do lado de Joabe e é por Davi, siga Joabe. Amasa se revolvia no seu sangue, no meio do caminho. Vendo os moços que todo o povo parava, desviou a Amasa do caminho para o campo e lançou sobre ele um manto, porque via que todo aquele que chegava a ele parava. Uma vez afastado do caminho, todos os homens seguiram Joabe para perseguirem Seba, filho de Bicri. Seba passou por todas as tribos de Israel até Abel Bet-Maca, e apenas os beritas se juntaram todos e o seguiram. Vieram Joabe e os homens e o cercaram em Abel Bet-Maca, e levantaram contra a cidade um montão da altura do muro, e todo o povo que estava com Joabe trabalhava no muro para o derribar. Então uma mulher sábia gritou de dentro da cidade: Ouvi, ouvi! Dizei a Joabe: Chega-te cá, para que eu te fale.
Chegando-se ele, perguntou-lhe a mulher: És tu Joabe? Respondeu: Eu sou. Ela disse: Ouve as palavras da tua serva. Disse ele: Ouço. Então disse ela: Antigamente se costumava dizer: Peça-se conselho em Abel, e assim dava cabo das questões. Eu sou uma das pacíficas das fiéis em Israel, e tu procuras destruir uma cidade e uma mãe em Israel. Por que, pois, devorais a herança do Senhor? Respondeu Joabe e disse: Longe, longe de mim que eu devore e destrua. A coisa não é assim. Porém, um homem da região montanhosa de Efraim, cujo nome é Seba, filho de Bicri, levantou a mão contra o rei, contra Davi: entregai-me só este, e retirar-me-ei da cidade. Então disse a mulher a Joabe: Eis que ele te será lançada a sua cabeça pelo muro. E a mulher, na sua sabedoria, foi ter com todo o povo e cortar a cabeça de Seba, filho de Bicri, e a lançaram a Joabe. Então tocou este a trombeta, e se retiraram da cidade, cada um para sua casa. E Joabe voltou a Jerusalém a ter com o rei. Oficiais de Davi. Joabe era comandante de todo o exército de Israel, e Benaia, filho de Joiada, da guarda real. Adorão, dos que estavam sujeitos a trabalhos forçados. Josafá, filho de Ailude, era o cronista. Seba, o escrivão. Zadok e Abiatar, os sacerdotes. E também Ira e Jairita, era ministro de Davi. Vingados os gibeonitas. Capítulo 21. Houve em dias de Davi uma fome de 3 anos consecutivos. Davi consultou ao Senhor, e o Senhor lhe disse: Há culpa de sangue sobre Saul e sobre a sua casa, porque este matou os gibeonitas. Então chamou o rei os gibeonitas e lhe falou: Os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas do resto dos amorreus. E os filhos de Israel lhes tinham jurado poupá-los, porém Saul procurou destruí-los, no seu zelo pelos filhos de Israel e de Judá. Perguntou Davi aos gibeonitas: Que quereis que eu vos faça? E que resgate vos darei para que abençoeis a herança do Senhor? Então os gibeonitas lhe disseram: Não é por prata nem ouro que temos questão com Saul e com a sua casa, nem tampouco pretendemos matar pessoa alguma em Israel. Disse Davi: Que é, pois, que quereis que vos faça? Responderam ao rei: Quanto ao homem que nos destruiu e procurou que fôssemos assolados, sem que pudéssemos subsistir em limite algum de Israel, de seus filhos, se nos deem 7 homens, para que os enforquemos ao Senhor em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. E disse Davi: Eu os darei. Porém o rei poupou a Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento do Senhor, ao Senhor que este entre eles havia, entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Porém tomou o rei os 2 filhos de Rispa, filho de Aiá, que tinha tido de Saul, a saber, a Armone e a Mefibosete, como também os 5 filhos de Merabe, filho de Saul, que tivera de Adriel, filho de Basilai, Meolatita, e os entregou nas mãos dos gibeonitas, os quais os enforcaram no monte, perante o Senhor. Caíram os 7 juntamente. Foram mortos nos dias da ceifa, dos primeiros dias, do princípio da ceifa da cevada. Então Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de saco e o estendeu para si sobre uma penha, desde o princípio da ceifa, até que sobre eles caiu água do céu, e não deixou que as aves do céu se aproximassem deles de dia, nem os animais do campo de noite. Foi dito a Davi o que fizera Rispa, filha de Aiá e concubina de Saul. Então o rei foi e tomou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, dos moradores de Jabes-Gileade,
os quais os furtaram da praça de Bet-sean, onde os filisteus os tinham pendurado no dia em que feriram Saul em Gilboa. Dali transportou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, e ajuntaram também os ossos dos enforcados. Enterraram os ossos de Saul e de Jonatas, seu filho, na terra de Benjamim, em Zela, na sepultura de Quis, seu pai. Fizeram tudo o que o rei ordenara. Depois disso, Deus se tornou favorável para com a terra. Gigantes mortos pelos homens de Davi. De novo fizeram os filisteus guerra contra Israel. Desceu Davi com os seus homens e pelejaram contra os filisteus, ficando Davi muito fatigado. Isbi-Benob descendia dos gigantes. O peso do bronze da sua lança era 300 ciclos, e estava cingido de uma armadura nova. Este intentou matar Davi. Porém Abisai, filho de Zerua, socorreu e feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: Nunca mais sairás conosco a peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. Depois disso houve ainda em Gobe outra peleja contra os filisteus. Então Sibecai, o Uzutatita, feriu Asaf, que era descendente dos gigantes. Houve ainda em Gobe outra peleja contra os filisteus. E Elanã, filho de Jare-Oregim, o Belemita, feriu a Golias, o geteu, cuja lança tinha haste como eixo de tecelão. Houve ainda outra peleja, esta foi em Gate, onde estava um homem de grande estatura, que tinha em cada mão e em cada pé 6 dedos, 24 ao todo. Também este descendia dos gigantes. Quando ele injuriava Israel, Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o feriu. Estes 4 nasceram dos gigantes em Gate, e caíram pela mão de Davi e pela mão de seus homens. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, prólogo. Escrevi o primeiro livro a Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamento por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, foi elevado às alturas. A este também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhe durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: De mim vos vistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muitos dias depois a ascensão de Jesus. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas em que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Dita estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vistes subir. Os discípulos em Jerusalém. Então voltaram para Jerusalém do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniu Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração
com as mulheres, com Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele. A escolha de Matias. Naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas, e disse: Irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus, porque ele era contado entre nós e teve parte neste ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade e, precipitando-se, rompeu-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E isto chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que em sua casa, sua própria língua, esse campo era chamado Aceldama, isto é, campo de sangue, porque está escrito no livro dos Salmos: Fique deserta a sua morada, não haja quem nela habite, e tome outro seu encargo. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então propuseram 2, José, chamado Barsabás, cognominado Justo, e Matias. E orando disseram: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes 2 tens escolhido para preencher a vaga neste ministério e apostolado, do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. E os lançaram em sortes, vindo a sorte recair sobre Matias, sendo-lhe então voltado o lugar com os 11 apóstolos. Livro dos Salmos, capítulo 121. Deus, o fiel guarda dos homens. Cântico de romagem. Elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal. Guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Provérbios capítulo 16, versículo 18. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito a queda.